Nós vamos entrevistar o Geraldo Magela, foi deputado federal, foi deputado distrital, presidente da Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal e foi governador aqui do Distrito Federal, governador interino do Distrito Federal. Ele participou, foi talvez a disputa mais acirrada que teve aqui em Brasília, que foi em 2002, quando disputou com o Joaquim Roriz. E aí foi 0,5%, uma fração ali, e por essa diferença é que ele não foi eleito. E, nesse momento, se discute aqui a volta do Partido dos Trabalhadores ou do campo progressista ao governo do Distrito Federal. Então, eu convidei para fazer esse debate, para fazer essa conversa aqui, para sabermos quais são as chances e também analisar a política hoje no Brasil, a partir da experiência que ele teve, sobretudo nos primeiros mandatos do governo Lula, e tem uma contribuição muito forte naquela ocasião, e por isso é um quadro importante para nós debatermos a política nacional. Então, eu vou chamar aqui o Geraldo Magela. Geraldo Magela, boa noite. Muito obrigado por atender o nosso convite. Passo a palavra a você, para você fazer a sua saudação, e já perguntando a você o que acontece com a esquerda aqui em Brasília, que já foi chamada Brasília de a capital vermelha, que teve o governo do Cristóvão Buarque lá atrás, que você ajudou a eleger, inclusive, e o que está acontecendo hoje que a direita tem vencido aqui sucessivamente. Boa noite. Boa noite, Joaquim. É um prazer muito grande estar falando com você e com todos os que nos acompanham pelo 247. Realmente, Brasília, aqui tem uma situação que, às vezes, as pessoas que moram fora não entendem muito bem. Nós já tivemos aqui Joaquim Roriz, que era o rei do populismo, mas já tivemos Cristóvão Buarque, Agnello Queiroz e Rodrigo Hollenberg, governadores de esquerda. Aqui, em outros tempos, realmente, nós, da esquerda, tínhamos uma maioria no eleitorado. O Lula sempre ganhava aqui. Mas o mundo está mudando, o Brasil está mudando, e aqui há também uma polarização muito grande. O governo do Distrito Federal já passou por situações difíceis aqui, com José Roberto Arruda, que foi impedido. E, neste momento, nós temos um governador que foi reeleito, mas fazendo um jogo de tirar os seus adversários antes da disputa. Ele faz um governo hoje muito questionado sob o ponto de vista da qualidade do governo. É um governo que faz muitas obras, tenta repetir Joaquim Roriz, mas com a situação da saúde, segurança pública, educação, transporte público, num verdadeiro caos. O que está acontecendo neste momento é uma tentativa de reaglutinação das forças democráticas e populares, especialmente tentar juntar toda a esquerda e fazer uma disputa com o bolsonarismo, com a ultradireita em 2026. Eu, particularmente, eu tenho convicção de que é possível que a esquerda, eu diria que a centro-esquerda, a esquerda mais o centro, voltem a governar o Distrito Federal. Isso é perfeitamente possível, desde que nós tenhamos juízo, façamos uma unidade e tenhamos candidaturas competitivas. Perfeito, Geraldo Magela. Aqui, olha, eu queria colocar essa pergunta aqui da Jandira Ferreira. Ela diz aqui: Brasília endireitou? Brasília não endireitou. Na verdade, esse termo pode ser lido de duas formas, mas eu tenho muita convicção de que o eleitor de Brasília ele é muito consciente, ele é muito bem informado. Agora, nós vivemos no passado recente uma situação muito conflituosa na política. Vivemos o período da Lava Jato, com processos bastante questionados. Depois veio o governo Jair Bolsonaro, e com uma lógica seguindo uma tendência que tem em outros lugares do mundo, do Trump e de outros lugares. Então, há uma polarização.
mas também há um cansaço do eleitor com essa polarização aqui no Distrito Federal. Porque o Cristóvão Buarque, por exemplo, fez um excelente governo e perdeu a eleição depois para Joaquim Roriz. O Agnello fez um excelente governo e não foi reeleito. Já o Ibanez está fazendo um péssimo governo e acabou sendo reeleito. Então, essa lógica pode ser alterada na próxima eleição, desde que nós tenhamos um programa e uma candidatura que mobilize a população do Distrito Federal, que trabalhe com a consciência, mas também que atinja o coração e a emoção das pessoas aqui no Distrito Federal. Eu acho que o povo do Distrito Federal gostaria muito de ter um governo do Distrito Federal alinhado com o governo federal. Quando isso aconteceu, foi muito bom. Eu vou só te dar um exemplo, Joaquim. Eu fui secretário de habitação do governador Agnello Queiroz e a presidenta era Dilma Rousseff. Nós conseguimos construir 26 mil moradias, das quais 18 mil moradias pelo Minha Casa Minha Vida aqui no Distrito Federal. Foi o maior número de habitações construídas em 4 anos, até mais do que São Paulo. Então, quando tem um alinhamento do governo do Distrito Federal com o governo federal, melhora para todo mundo. Ótimo. Vou colocar aqui, a Malu Fernandes pergunta, Geraldo, você é irmão de Aloysio Carvalho? Não. Esse Geraldo Magela, ele é um nome muito mineiro. Em Minas Gerais tem uma Basílica de São Geraldo Magela, em Curvelo. Então, quase todos os Geraldos Magelas nasceram em Minas Gerais. E quase todas as famílias mineiras têm um Geraldo Magela. E tem família, Joaquim, que tem um homem e uma mulher. Um homem Geraldo Magela e uma mulher Geralda Magela. É um santo muito forte em Minas. Geraldo, mas por que esse nome ficou muito forte em Minas? Curioso. E aí eu aproveito para perguntar, porque sempre que a gente olha o Geraldo Magela, tinha o humorista, que era o Geraldo Magela, que era o ceguinho, né? É de Minas também, né? Ele ainda atua. É por causa dessa igreja, Basílica de São Geraldo Magela, que tem em Curvelo. E todas as famílias, você sabe que Minas é um estado muito religioso, foi muito católico, então acabou que se tornou uma tradição. Quase sempre me perguntam, você é da família tal, mas é porque em Minas quase todas as famílias têm um Geraldo Magela. Você é de Curvelo? Não, eu sou de Patos de Minas. Tá, não é da região de Curvelo, porque Curvelo eu conheço por conta do Guimarães Rosa, né? Que tem. Não, é outra região. A minha região é do Alto Paranaíba, é perto do Triângulo Mineiro, mais perto de Uberlândia, por ali. Tá ótimo. Magela, o que aconteceu, então, que você diz assim, você acha que, para ficar muito claro, que teve bons governos aqui da esquerda, o centro-esquerda, né? Porque eu sempre digo que a esquerda não é a maioria, mas nem em Brasília, nem no Brasil. Mas a esquerda pode liderar o processo e fazer um governo de centro-esquerda. Essa é a diferença. Isso é no nível federal, no nível estadual. E apesar de ter feito bons governos, Brasília hoje foi governado pelo Roriz e você vê que o Ibanez ele é um governo de direita e ajudou até a extrema-direita, pode dizer isso, no caso, por exemplo, do 8 de janeiro, nomeando o Anderson Torres como secretário de Segurança. Então, eu pergunto para você, o que exatamente, onde que você acha que houve essa percepção? Porque eu me lembro muito bem, que agora eu estou morando aqui, mas eu vinha fazer muita cobertura aqui, que era uma cidade muito progressista, Brasília. Onde que você acha que houve esse ponto de virada? Você acha que o eleitor, de alguma maneira, ele se decepcionou, por exemplo, com a posição do Cristóvão Buarque em 2016, em relação a Dilma Rousseff, na votação lá do impeachment da Dilma Rousseff, que na minha avaliação foi um golpe? Não, eu continuo achando que o eleitor de Brasília é um eleitor muito esclarecido, é um eleitor muito bem informado e acho que é um eleitor progressista. Progressista não quer dizer de esquerda. Sendo progressista, também não é de direita. Agora, qualquer cidadão do Distrito Federal, você sabe que esse cidadão trabalha perto do governo.
Não raras vezes você encontra com a pessoa na feira e a pessoa é motorista de um ministro, muito bem informado. Não raras vezes você encontra com uma pessoa que serve cafezinho na presidência da República, muito bem informada essa pessoa. Então, o eleitor de Brasília, eu considero um eleitor diferenciado, um eleitor muito bem informado. Você tem uma pessoa que trabalha no gabinete do ministro, ele convive lá na Ceilândia, lá no Itapuã, lá no Taguatinga, com muitas pessoas, e passam as informações. E isso faz com que o eleitor seja muito bem informado. E aqui tem essa coisa, o eleitor gosta de alternar. Eu considero que é muito mais a lógica da alternância do que direita ou esquerda. Eu não tenho dúvidas que, tendo um bom programa para recuperar a saúde, recuperar a segurança pública, o transporte público, a esquerda pode ganhar o governo aqui. Historicamente, Joaquim, o PT aqui tem entre 20 e 25% de votos do PT. Do PT. Então, com 20 a 25% de votos do PT, o PT pode colocar uma candidatura no segundo turno. Eu, quando disputei com o Roriz, eu comecei a eleição com 2% e o Roriz com 54%. Quando terminou o primeiro turno, o Roriz tinha 42% e eu tinha 40%. Eu, naturalmente, fui buscar a direita. Não adiantava eu querer fazer aliança com a esquerda. Eu fui buscar Benedito Domingos, que é um evangélico, tinha sido vice-governador do Roriz, para me apoiar. E a eleição só foi decidida com vários problemas por 0,5%, 15 mil votos. Então, eu acredito que a esquerda vai junto com o centro. Eu não acho que a esquerda sozinha ganha, nem a extrema-direita sozinha ganha. É preciso de alianças. E eu considero que a esquerda precisa se unificar, buscar alianças ao centro e ter uma candidatura competitiva. Nós temos vários candidatos. Nós temos candidatos que não são do PT, que podem representar bem a chapa, mas temos candidatos também no PT que podem fazer isso. Colocando aqui, o Magela, assim, fazendo uma análise franca, houve um crescimento muito grande eu falo isso sem nenhum preconceito, tá? Mas houve um crescimento muito grande do segmento evangélico na sociedade, comunidade evangélica, dos evangélicos, sobretudo em Brasília. Você hoje anda para Brasília e você é muita igreja evangélica. Isso eu vi nessa ocasião. O que acontece? Você acha que o campo da centro-esquerda, os progressistas, eles não estão, esse campo não está sabendo dialogar com os evangélicos? Como fazer isto para tentar recuperar o protagonismo político, já que o evangélico é como outro cidadão, como qualquer cidadão, entendeu? Tem as mesmas necessidades que todos têm. E o que acontece será que a gente perdeu essa capacidade? Só para lembrar, depois o Magela vai falar sobre isso, a origem do Magela é o sindicalismo, né? Ele está no Banco do Brasil e é o sindicalismo daquela escola dos sindicatos bancários que está na origem do fortalecimento do PT, né? Para dizer a verdade. Você se fazia a política daquela época de outra forma. Agora, hoje tem o segmento evangélico. O que está acontecendo e como recuperar esse segmento sem perder a natureza do campo progressista, daqueles que defendem o trabalho? Ô, Joaquim, eu acho que tem aí muitos problemas. Isso levaria um programa inteiro só para discutir a situação da relação com os segmentos religiosos. Porque eu acho que é importante a gente destacar que fala-se muito que só os evangélicos são conservadores. Não, nós temos segmentos na Igreja Católica muito conservadores também. Como segmentos dos evangélicos que são muito avançados, são progressistas. E eu acho que nós temos que sair da bolha. Não é para discutir só com os evangélicos. Hoje a esquerda não está conseguindo dialogar com o pequeno empresário, por exemplo, com os empreendedores, os micro e pequenos empreendedores. Nós não estamos conseguindo dialogar. Agora mesmo nós estamos tendo uma dificuldade do governo federal dialogar com os motoristas de aplicativos.
Então, nós precisamos entender que as relações políticas hoje, elas se ampliaram porque, diferentemente de 20 anos atrás, hoje nós temos redes sociais muito fortes. Nós temos a circulação da informação muito rápida e temos a geração de mentiras e de fake news também muito rápida. Então, nós temos que aprender a trabalhar com isso. Mas eu acho que é perfeitamente possível dialogar com o setor evangélico com respeito, mostrando que evangélico, pessoas de religiões matriz africana, católicos, ateus, todos têm a mesma necessidade sob o ponto de vista social, econômico. Então, nós temos que dialogar e fazer esse debate sem instrumentalizar a política. Eu tive experiência muito interessante. Tem muito pouca gente sabe. Eu sou um dos autores que criou aqui em Brasília o Dia do Evangelho, em comemoração ao primeiro culto evangélico realizado em Brasília antes da inauguração da capital. Eu fui candidato a senador em 2014 e o meu primeiro suplente era o Manuel Ferreira, da Assembleia de Deus. Então, eu tenho um diálogo com o setor evangélico com muito respeito. E sei que, se a gente sai dos dogmas, eu sou católico, se a gente sai dos dogmas, seja no catolicismo, seja nos evangélicos, seja em qualquer segmento religioso, e for dialogar sobre projeto político, é perfeitamente possível dialogar. É claro que nós não podemos estabelecer as pautas de costume como referência. Na pauta de costume, nós não vamos convencer os evangélicos, mas nós não vamos convencer muitos católicos também. Então, aí, nós temos que delimitar o que é papel do governo, o que é papel das religiões, o que é papel da política. Não misturar as coisas. Se a gente não mistura, é perfeitamente possível ter convivência. Entendi. Magela, aqui as pessoas não entendem. O Brasil mudou, e isso é uma democracia. Você não pode excluir o eleitor. Você vai dar esse eleitor eu não quero porque não vota em mim, porque você tem que, de alguma maneira, ter algum consenso, fazer chegar a ele a mensagem, né? Aquilo que você falou, que isso independentemente de qualquer religião, reforçar o Estado laico, mas esse diálogo não pode ser interditado, é assim que eu penso. O que você acha? Não pode ser interditado, tem que ser ampliado. Eu mesmo tenho dito isso para pessoas, eu tive outro dia com o ministro Wellington Dias, exatamente para dizer, nós precisamos fazer um diálogo com os evangélicos de forma respeitosa, e ele concorda, porque ele é católico, mas a esposa dele é evangélica, e ele sabe da necessidade de fazer isso. O ministro da AGU é evangélico, mas, infelizmente, há um setor dos evangélicos bolsonaristas que tem tentado interditar esse debate, mas não vão conseguir. Não vão conseguir, porque o presidente Lula quer fazer, o PT quer fazer, o PT tem um segmento evangélico. Então, nós vamos ampliar esse diálogo. É claro que nós vamos ter que respeitar as opiniões do segmento, saber quais são os interesses deles em relação ao governo e trabalhar isso. Mas é importante a gente lembrar aqui que lá no passado, na Igreja Católica, nós já tivemos a TFP. E foi preciso criar, num determinado, a teologia da libertação para fazer a despolitização da Igreja, fazendo o combate político. Então, hoje, o segmento evangélico avançou muito no Brasil, trabalha-se com um percentual de 30%, então nós vamos ter que considerar isso para qualquer política que nós formos elaborar, com respeito, mas com diálogo, com muita sinceridade. Perfeito. Deixa eu colocar aqui, olha, o Jonas Júnior lembra aqui, Benedita Maravilhosa da Silva é evangélica, Benedita da Silva. E fundadora do PT. E fundadora. Aqui no Distrito Federal nós já tivemos um deputado distrital, o Asli Derrori, que é evangélico também, da Igreja Batista, e foi deputado pelo PT por 5 mandatos.
Então, o PT tem uma relação muito estreita com os evangélicos. É claro que não tem com Malafaia. Malafaia não representa todos os evangélicos. Malafaia representa um segmento radical, sectário. E esse tipo de postura nós temos que mostrar para os outros evangélicos. Nós não vamos deixar de conversar com Malafaia se ele quiser conversar. Mas hoje ele não quer conversa. Agora, vamos conversar com todos os que quiserem dialogar. Muito bom. Mas eu vou perguntar para você de alguns eventos importantes para saber. Você estava aqui em 1985, não? Na votação da emenda Dante de Oliveira das diretas? Já morava aqui? Morava. Eu cheguei em Brasília em 79. Eu cheguei, o PT estava sendo fundado, eu já fui direto para o movimento sindical e ajudei a fundar o PT. Logo depois nós fundamos a CUT e eu acompanhei todo esse processo. Tem uma situação interessante, viu, Joaquim? Eu sempre fui militante sindical, mas eu nunca fui dirigente sindical. Eu perdi uma eleição para o Sindicato dos Bancários em 1989 e em 1990 eu fui eleito deputado distrital. Então, tem gente que briga comigo. Foi ótimo você ter perdido a eleição para presidente do sindicato, porque você ganhou a eleição para deputado. Mas, na verdade, eu tinha uma militância muito intensa nos sindicatos bancários, mesmo em alguns casos apoiando a diretoria, ou em outros sendo oposição, e acompanhei todo o processo das diretas, depois da Constituinte, enfim, eu estive... E eu participei do PT desde a fundação, né? Eu não estive lá no Colégio Sion, mas eu, desde o primeiro momento, tem muito pouca gente que sabe, eu fui tesoureiro do PT, fui tesoureiro nacional do PT. Ah, é? Nacional você foi? Fui tesoureiro, eu era bancário, então, por ser bancário, eu acabei sendo tesoureiro logo nos primeiros anos do PT. Nossa, e depois, quando houve a perseguição da Lava Jato, se você fosse tesoureiro, você ia ter muito problema, viu? Porque não foi? Porque ali foi uma perseguição. Quem era tesoureiro, não. Começou do Mensalão, do próprio Delúbio, depois você teve dos outros ali, foi claramente uma perseguição e tentava, na verdade, para tentar derrubar o PT, né, naquele período. O que você achou? Falar nisso, antes de eu quero voltar a 85, eu quero das diretas para ter o seu perfil. Mas o que você achou dessa perseguição? Você agora que está falando que foi tesoureiro nacional do PT, claro, numa outra época, foi tesoureiro, portanto, acho que o próprio Lula, né, porque o Lula era o presidente do PT. O Lula foi presidente do PT e logo depois o Olívio Dutra, eu tive a oportunidade de estar junto com eles na tesouraria. Mas eu quero falar sobre o Delúbio e sobre o Vacari. Eu quero, inclusive, render as minhas homenagens aqui ao Delúbio, ao Vacari, por justiça, porque eles foram dois companheiros que exerceram o papel de tesoureiro do partido e das campanhas e fizeram um trabalho muito sério, com muitas dificuldades, e foram injustiçados. Eles foram escolhidos para atacar o PT, e nós todos sabemos como é que foi esse processo. Então, na verdade, houve uma tentativa de criminalização da política que nós temos que denunciar. Nós sabemos que é difícil a gente falar em situações como do Mensalão, da Lava Jato, sem criticar as atitudes das pessoas que deveriam fiscalizar com seriedade e que trabalharam de forma até criminosa, como que foi provado depois no processo da Lava Jato. Então, minha homenagem, meu respeito aos dois companheiros e que justiça seja feita, que eles sejam reconhecidos pelo trabalho que fizeram. Perfeito. Naquela ocasião, perfeito. É bom ter falado sobre isso, porque você foi na época também muito difícil do PT, porque eu me lembro que as pessoas diziam que o PT, muita da renda do PT, quando tinha eleição na época, vinha da venda de estrelinha, de broche, era muito da receita, né? Tinha também, na ocasião, a contribuição que os deputados faziam, porque senão não conseguia colocar um partido de pé. E você era o tesoureiro nessa época. Foi um período bastante difícil para estruturar o partido, né?
Nós fizemos um trabalho belíssimo. Eu me lembro do quanto nós vendíamos de estrelinhas, de camisetas, de bandeiras, e as pessoas compravam exatamente porque sabiam que aquilo era para ajudar a campanha. Eu tive a oportunidade de 89 estar junto com o Lula na primeira candidatura dele, na candidatura, não na primeira, mas na candidatura dele contra o Collor, e foi uma eleição onde nós tiramos leite de pedra, porque era uma campanha dificílima, e nós fomos inventando. E a militância da esquerda, especialmente a militância do PT, é algo espetacular. A gente que está no dia a dia, às vezes a gente não percebe o tamanho e a importância dessa militância. Mas eu não tenho dúvida, foi essa militância que ajudou nas eleições do Lula, que ajudou a eleger senadores, governadores, deputados, e é diferente, é uma militância diferente, com todo respeito aos outros partidos, e eu não posso deixar aqui de reconhecer o papel dos petistas. Muito bom. Está aqui o Luiz Antônio do Amaral falando, eu vendi estrelas do PT desde 1989. A Bianca dizendo, eu tenho várias. Eu sei que cada um vai ter a sua história aqui, que na época era uma fonte de renda muito importante do PT. Eu me lembro dessa época que tinha, me lembro bastante. Mas, o Geraldo Bagé, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você é da escola da fundação do PT, que é as lideranças sindicais, ou aqueles que tinham a militância sindical, você vem dos bancários, que era um segmento muito forte, né? Eu não sei, possivelmente sendo fundador do PT, você deveria estar alinhado ao Berzoini, na época, que e ele era o presidente dos sindicatos bancários de São Paulo, se não me engano, né? Ele tinha, e teve essa escola, o Gushken, que era do Banco do Brasil, eu acho, né? Também do Banco do Brasil. Banespa, ele era Banespa? O Benzoin é do Banco do Brasil, mas o Busquem era do Banespa. Ele era do Banespa. Busquei do Banespa e o Berzoini era Banco do Brasil, é isso? Banco do Brasil, como eu. Como você, Banco do Brasil. Aí eu pergunto, em 85, eu me lembro, não sei, você chegou aí no Congresso, participar daquela sessão? Porque eu me lembro, acompanhando, na época era São Paulo, até houve um estado de, se não me engano, se decretou, a única vez que eu me lembro, estado de emergência, quase um estado de sítio, que foi em Brasília. E eu me lembro bem do general, que era amigo do Bolsonaro, que era aquele que era o comandante militar do Planalto, e depois foi deputado federal, inclusive, acho que foi deputado federal com você, não sei se foi, acho que você era estadual. Eu fui eleito federal eu comecei em 89, em 99, já um tempo depois. Ele era o general Newton, como é que é o sobrenome dele tinha? Enfim, Newton Cruz. E eu me lembro que de fora, estava longe, a gente estava acompanhando, sabe, quando não podia ter transmissão pela televisão. Olha, eu estou falando de ontem, 1985. Por causa desse decreto, não podia transmitir ao vivo a sessão. Então, eu, por exemplo, morava em Sorocaba, acompanhei da praça que as pessoas iam falando no alto-falante, olha só, agora, alto-falante. E acompanhávamos as notícias de lá, porque estava sob essa intervenção, esse estado de emergência, enfim, era um decreto, ele não chegava a estado de sítio, mas era aquela. E o Newton Cruz, eu lembro que, ou mesmo assim, o morador de Brasília protestou, foi de carro, perto do Congresso, buzinava. Aí ele veio de cavalo, ele estava a cavalo branco, tinha um bastãozinho que chegava lá, desceu e foi batendo nos carros para tirar os carros de lá. Você lembra disso? Você estava onde nesse dia? Eu participei, eu tive a felicidade, quando eu cheguei em Brasília, como eu disse, 79, e logo depois começou o trabalho pelas diretas, o trabalho pela democracia. E aí, em 1985, já tinha o sindicato, já era tanto os sindicatos professores, sindicatos vigilantes, que elegeu depois Chico Vigilante como deputado federal, os sindicatos bancários, aqui uma força muito grande, porque o deputado o Augusto Carvalho, que foi presidente do sindicato, foi eleito pelo PPS, o
deputado federal, depois eu fui eleito deputado distrital e federal também. Então, naquele momento, Brasília já vivia uma efervescência sindical, popular, os partidos não podiam existir aqui, porque Brasília não tinha representação política. Aqui nós podíamos votar para presidente da República, mas a nossa primeira representação no Congresso Nacional foi em 86. Em 1986, nós elegemos os primeiros deputados federais e deputadas e senadores. E depois, em 1990, foi eleito o primeiro governador. Então, Brasília, a gente chamava Brasília de uma cidade caçada. Então, nós conseguimos, junto com as diretas, logo depois da Constituinte, nós conseguimos a representação e autonomia política para o Distrito Federal. E depois a história seguiu. Eu tive a felicidade de participar e de estar nas ruas, de estar nos bastidores, de estar nas direções do partido, desde essa época, desde 79. Que ótimo. Brasília tem história. Nessa época você estava participando dessas manifestações, é isso para ficar claro? Sim, participei de todas. Pelas diretas na época, né? Diretas, depois pela representação política, estivemos em todos esses momentos. Quando eu já era dirigente do PT, porque muito pouca gente sabe, eu tive uma situação até engraçada, porque em 1982 nós tivemos uma eleição, mas Brasília não tinha representação política. Eu fui ser candidato a deputado estadual em Minas Gerais. Eu voltei para Patos de Minas só para ser candidato. Claro, não fui eleito e voltei para Brasília em seguida. Mas nós conquistamos depois a representação política aqui. E eu ajudei na organização do PT aqui no Distrito Federal, em Minas Gerais e no Brasil, porque, como eu te disse, eu tive a felicidade de ser dirigente nacional do PT desde os primeiros momentos. Mas você está falando da Brasília, da tradição progressista, né? Os jornalistas criaram, em 1978, será que existe ainda? Tinha o bloco de rua. Nem existia muito bloco naquela época, no Brasil inteiro não existia, no Rio alguns, mas não era tão grande. E aqui em Brasília tinha o Pacotão, que era criado pelos jornalistas, não sei se você lembra disso. Sim. Era o Pacotão. 78 começou, e era famoso, porque era ditadura, e tinha sempre uma proposta política no carnaval, né? Os jornalistas, o Sindicato dos Jornalistas tem uma história belíssima aqui no Distrito Federal. Foi uma categoria sempre de vanguarda. Nós tivemos diversos dirigentes, dentre eles o Hélio Doyle, que colocaram os jornalistas na ponta de lança da luta pela democracia. E o Pacotão certamente foi em homenagem ao pacote baixado no Congresso Nacional e virou a irreverência do Carnaval de Brasília através do Pacotão. Não tem a mesma energia hoje que tinha no passado, mas o Pacotão foi uma das coisas que certamente quem passa por Brasília e sabe da história de Brasília sabe da importância do Pacotão. Exatamente. Foi por causa do pacote de abril, né, de 77, que alterou, colocou senadores biônicos e exatamente, foi um golpe ali. Né? A tentativa de manter o golpe, né? De manter permanente o golpe. Mas inclusive foi esse o momento em que, com o Pacotão, com o pacote de abril, que avançou-se mais a luta democrática e depois nós viemos conquistar o direito de eleger presidente, governadores e, enfim, foi a nossa luta. Exatamente, e você participou efetivamente dessa luta, né? E era um Brasil muito diferente. Então eu volto a colocar para você essa questão de como mudou, né? E hoje a realidade que tem do segmento evangélico. Eu falo sem nenhum preconceito, que é uma realidade, né? E aí eu pergunto para você, o que fazer na próxima eleição para, por exemplo, enfrentar, seja a Damares, por exemplo, que foi eleita por aqui,
foi eleita claramente com uma proposta evangélica, ou eu não sei se a vice, né, atual, ela é ligada também ao segmento evangélico, né, a vice do Ibanez, que é Celina. O que fazer, então, para, sem perder vamos dizer assim, essa característica, as propostas necessárias, que são centro-esquerda, ou esquerda, ou progressista, pode dar o nome que quiser, você tentar enfrentar essas pessoas que parece ter hoje muita votação aqui, parece. Joaquim, você sabe, sinceramente, o que eu acho que a gente precisa fazer no Brasil é não entrar na lógica da Guerra Santa. Eu acho que nós temos que fugir da Guerra Santa. Evangélicos contra religiões de matriz africana, católicos, espíritas. Vamos sair disso. Eu não tenho nada para debater com os segmentos religiosos, a não ser um programa de governo que respeite todos eles. Então, eu acho que nós acabamos entrando numa armadilha. Nós acabamos entrando numa armadilha que o Bolsonaro nos armou. Para lembrar, o Bolsonaro não é evangélico. Evangélico é a mulher dele. Até porque, se a gente fosse olhar os valores que o Bolsonaro defende, e a sua vida tem nada a ver com religião. Tem nada a ver. Então, o que eu acho é que a gente tem que sair dessa armadilha. O que nós precisamos é o seguinte: o Distrito Federal hoje tem 3 milhões de habitantes. 3 milhões. E tem mais 1 milhão de habitantes que vive e que trabalha aqui no Distrito Federal, nas cidades que nós chamamos do entorno do Distrito Federal. São as cidades de Goiás, que são limítrofes ao Distrito Federal, mas que aqui vivem, aqui trabalham, mas moram do lado de lá da divisa. Nós temos que pensar numa geração de emprego para essas pessoas, numa saúde pública que atenda a essas pessoas, num sistema de transporte público que dê condições da pessoa vir e voltar, vir para trabalhar e voltar em condições de segurança e o mínimo de conforto. Enfim, nós precisamos pensar o Distrito Federal. Não adianta eu ficar querendo dialogar só com evangélicos. Eu vou dialogar com todo mundo, tendo ou não tendo religião. Eu vou dialogar com todas as pessoas que queiram resolver o problema da saúde. Eu quero saber se o médico é evangélico, se o enfermeiro é católico, se a pessoa que é administrador ou que faz a limpeza é de matriz africana. Não. Nós temos que sair dessa armadilha. Nós temos que ter um projeto para o Distrito Federal. Como o Lula está tendo um projeto para o Brasil. O Lula hoje faz um governo que não é um governo para a religião A, B ou C. Os evangélicos que quiserem ser incluídos nos programas sociais que o governo tem, nos programas de desenvolvimento econômico, vão ser independentemente da sua religião. Eu acho que nós acabamos caindo numa armadilha que o Bolsonaro nos preparou e nós temos que sair dela. É isso. Não é discutir religião, não é papel de partido discutir religião, não é papel de governo discutir religião. Eu, como católico, eu quero ir em todos os cultos, em todas as celebrações de todas as religiões que que me convidarem, desde que seja para o bem. Eu não vou para nenhum culto, para atacar, para agredir, para discriminar ninguém. Muito bom mesmo. Magela, entrando aqui já por uma questão que é inevitável, né? Mas falar um pouco da tua trajetória política e dizer o seguinte: o que aconteceu em 2002? Você decidiu candidatar, foi candidato a governador, tinha sido governador interino aqui do Distrito Federal, distrital. Você chegou a conversar com Lula na ocasião sobre essa candidatura e a sua candidatura, e você, assim, o que aconteceu? Foi assim, foi na fotografia que o Roriz ganhou, né? E isso ele acabou se projetando bastante. Conta um pouco dessa candidatura, antes da gente entrar hoje também numa conversa necessária, que é sobre
a questão das culturas aqui e de outras deficiências que eu entendo que exista hoje no Distrito Federal. Estou chegando agora, mas já percebi que tem algumas coisas que podem ser mudadas na política públicas, na área de saúde, mais na área de saúde, mas também na área cultural. Mas eu quero falar isso depois. Primeiro, queria que você falasse um pouco da sua candidatura em 2002. Mas antes eu quero te fazer um pedido. Já que você está morando aqui, está pagando imposto aqui, está gastando dinheiro aqui, traga logo o seu título de eleitor para cá também. Ficando aqui vai ser inevitável, né? Já estou morando aqui. Eu quero contar algumas historinhas. O Lula, quem conhece o Lula e conhece de perto, sabe que ele tem uma sagacidade, uma sabedoria natural impressionante. E o Lula reclamava muito que em 94 e 98 a campanha dele aqui não foi com a energia que ele gostasse que fosse, que ele queria que fosse. Ele reclamava muito isso. Nos bastidores, nas conversas, ele queria mais energia nas campanhas. Aí, em 2002, ele decidiu ser candidato. Eu era deputado federal. Eu tinha tido 2 mandatos de deputado distrital. Tinha sido presidente da Câmara, tinha sido secretário de habitação e tinha sido eleito deputado federal. Fui deputado federal de 99 a 2002, junto com Fernando Henrique, e aí eu decidi ser candidato a governador. Um dia, num comício, o primeiro comício aqui em Brasília, eu fui buscar o Lula no aeroporto e no meio do caminho ele vira para mim e fala assim: Magelinha. Ele me chamava de Magelinha, a gente tinha uma relação próxima. Magelinha, você está doido? Como é que você larga uma reeleição de deputado federal tranquila? Eu vou precisar de muito deputado federal lá para ser candidato para disputar contra o Roriz. O Roriz era governador, candidato à reeleição. Ele tinha ganho do Cristóvão em 98, estava de 99 até 2002 como governador. Aí eu falei: Lula, eu sou candidato por 2 razões. Eu quero te ajudar, quero fazer uma boa campanha para você como presidente aqui. Mas você pode saber também que eu vou ganhar a eleição do Roriz. Ele riu, estava dentro do carro, ele riu e falou assim: candidato bom é candidato que acredita que vai ganhar a eleição. E nós começamos a campanha. Eu tenho uma outra historinha que eu gosto muito de contar, que o Roriz era muito populista. Ele tinha muitas obras, mas ele começou com programas sociais. Ele tinha um programa social aqui dirigido aos pobres, que ele entregava leite e pão para quem precisava. Ele comprava leite e pão nas padarias e quem precisava recebia. E o pessoal dizia: Magela, como é que você vai enfrentar o Roriz? Como é que você vai dizer que o Roriz está entregando leite e pão? O que você vai fazer? Isso é populismo. Eu dizia: se tem gente que precisa de ter leite e pão, eu vou entregar leite, pão e Nescau. Eu não vou perder para o Roriz porque ele entrega leite e pão. Eu vou disputar com ele no campo dele. Mas eu fazia as minhas críticas também. Aconteceu que ele chegou no primeiro turno com 42%, eu cheguei com 40,5%. Porque eu ia para a rua, eu enfrentava o Roriz sem atacá-lo pessoalmente, eu atacava as políticas públicas dele. E depois nós perdemos a eleição. Tem um fato interessantíssimo. Aqui em 2002, houve uma experiência de fazer o voto impresso. Veja, Magela, eu vou até para você, só para colocar aí a pergunta do Augusto. O Roriz precisou roubar para ganhar do Magela. Quem é daqui de Brasília lembra que urnas foram encontradas atrás de uma parada de ônibus em Ceilândia. Bom, só para fazer esse comentário, mas pode seguir adiante. Mas aqui foi feita uma experiência, porque já tinha um voto eletrônico, e aí tinha muita gente que defendia que fosse impresso um extrato do voto, o tal do voto impresso, para poder conferir depois. E aqui em Brasília foi feito uma experiência de imprimir o voto. Só que, no final, quando a campanha foi avançando, eu fui crescendo, eu fiz aliança, como eu te disse. Quando terminou o primeiro turno, eu tinha aqui o Carlos Alberto, que era do PPS, tinha o Rodrigo Hollenberg, que era do PSB,
Então, eu fui atrás da esquerda, mas eu fui atrás do Benedito Domingos, que era evangélico, que tinha sido vice-governador do Roriz, para ele vir me apoiar. Então, eu fui atrás da centro-direita para vir me apoiar. Eu ampliei a minha campanha. Eu fiz questão de trazer quem era diferente de mim. E eu ia ganhar a eleição do Roriz, e eu acho que eu ganhei. E no dia da votação, sumiram cerca de 200 urnas. Sumiram. Ninguém sabe onde foram parar essas urnas. Isso ficou famoso, tanto que nós entramos com o processo no TSE, eu perdi de 5-2, mas tem um fato interessantíssimo. O Sepúlveda Pertence, que era o presidente do TSE da época, não precisava votar, porque eu já tinha sido derrotado. Ele fez questão de votar para demonstrar que a eleição tinha, no mínimo, que ser questionada. Mas, enfim, o tempo passou, o Roriz foi governador e nós estamos aí hoje na situação que estamos. Foi a eleição mais disputada da história do Distrito Federal. Eu até vou contar aqui uma confidência, não é confidência porque se tornou público. Em 2009, o Roriz, o Arruda era governador, e o Roriz queria voltar a ser candidato em 2010. E ele me procurou e disse: Magela, eu sou do PMDB, eu vou apoiar quem o Lula indicar para presidente da República e eu quero fazer um acordo com você. Vamos, eu e você, sermos candidatos juntos. Eu disse para ele: olha, doutor Roriz, o povo do Distrito Federal não vai entender isso muito bem. Mas ele falou: olha, Magela, eu vou te dizer uma coisa. Eu estou te chamando para a gente ser candidatos juntos porque você foi o candidato mais difícil que eu enfrentei em toda a minha vida. Mas você nunca me deu uma facada pelas costas. Você foi um adversário leal. Isso pode parecer nada para muita gente, mas eu acho que a gente carrega isso na história política da gente. Até os adversários terem respeito pela nossa postura. Muito bem colocado. Mas eu quero fazer colocar aqui uma pergunta para você, que foi feito aqui pelo povo que está participando aqui do Superchat. Agradeço a todos vocês por estarem aqui participando desse nosso bate-papo. Eu queria fazer a pergunta do Moisés Cirilo. Ele já diz: boa noite, Magela, nosso futuro governador. Pergunto. E o Marcelo Ribeiro coloca uma outra questão aqui, que é Marcelo Ribeiro, Cerrado de Pé. Ele diz: Magela, e os nossos teatros, o da Praça em Taguatinga e o Teatro Nacional. Acho um escândalo estar fechado, mas isso eu vou falar. Você tem palpite? Quando teremos a reabertura? Então, eu faço essa colocação do Moisés perguntando: você pretende voltar a se candidatar a governador? Essa é a questão. E se voltar, o que você pretende? Que proposta você tem para enfrentar essa direita e, na verdade, esse governo que me parece muito ruim, atual, que é do Ibanez, inclusive porque antes de chegar aqui estava um problema muito sério de dengue, é uma coisa absurda. Brasília é uma cidade modelo, uma cidade grande, uma cidade com recursos, mas é a cidade que mais teve dengue. Então, eu coloco essa crítica que faz aqui ao governo atual, que é do Marcelo Ribeiro, mas perguntando se você pretende enfrentar esse desafio de melhorar aqui a qualidade de vida de Brasília. Joaquim, o atual governo é o pior governo da história do Distrito Federal. Nós temos um governador que quer fazer obras, quer tirar o asfalto e colocar concreto das pistas, mas que deixa o Hospital da Criança sem médico, sem remédio, que teve a pior situação de dengue do país. Nós temos aqui hoje, proporcionalmente, o maior número de pessoas vivendo em situação de rua do país, proporcionalmente. Nós estamos vendo o crime organizado chegar em Brasília.
nós estamos vendo um governo sem projeto de desenvolvimento econômico. Não tem proposta para gerar emprego. Nós temos um dos mais elevados índices de desemprego do país. Nós temos uma excelente arrecadação. Muito pouca gente sabe que a segurança pública no Distrito Federal é paga pelo Fundo Constitucional que vem do governo federal. Mas, infelizmente, não temos uma segurança adequada para o povo do Distrito Federal. Então, nesta situação, é preciso pensar em substituir com um governo que seja um governo de coalizão. Como eu te disse, eu acho que é preciso ter um governo com um programa de centro-esquerda, mas que amplie, que possa ter uma composição, como o Lula está fazendo. O Lula tem um governo de centro-esquerda no programa e um governo de centro-direita na composição. Então, nós precisamos avançar para substituir o atual governo, que é um governo de extrema-direita e que é um governo muito ruim. Eu não tenho ainda uma decisão sobre o que eu farei em 2026, mas pretendo ser candidato. A minha tarefa, neste momento, é construir a unidade do PT, construir a unidade das esquerdas e ampliar para que nós possamos ganhar a eleição. Nós temos excelentes nomes. Nós temos no PV o Leandro Graz, nós temos a Leila do Vôlei no PDT, nós temos outras pessoas no PSD, temos no PT pelo menos 4 ou 5 nomes que podem ser candidatos. Se eu estiver nesta tarefa, certamente vou trabalhar para ampliar uma aliança e ter um programa que atenda às necessidades do povo do Distrito Federal. Mas eu acho que ainda é muito cedo para falar em nomes. Primeiro, nós precisamos de projetos e temos que alinhar o Distrito Federal com o governo federal. Eu tenho convicção de que o Lula vai ser reeleito. O governo do Lula está fazendo um bom governo, mas pode melhorar muito, e eu tenho certeza que melhorará. E nós precisamos alinhar o Distrito Federal com o Brasil. E isso elegendo um governo de centro-esquerda aqui no Distrito Federal. E parece que o momento político virou, né? A eleição do Ibanez se deu muito no primeiro mandato a antipolítica, né? Que veio do lavajatismo, que foi aquela campanha terrível que houve, que distorceu tudo e acabou criminalizando a própria política. Parece que esse momento passou, né? Parece que o eleitor, que é racional, ele fala, bom, experimentei esse caminho, não deu certo, agora talvez eu volte para o caminho que já deu certo. Você acredita nisso? Certamente. Não, e nós precisamos... Teve um fato, Joaquim, como você não estava no Distrito Federal em 2022, todas as pesquisas mostravam que o Ibanez perderia a eleição para qualquer adversário no segundo turno. Então, qual foi a tática que ele adotou? Ele adotou a tática do jogo de xadrez. Como é que se joga xadrez? Você só ganha o jogo de xadrez se você derrubar as peças do seu adversário. Primeiro você derruba a torre, depois você derruba o bispo, depois você vai derrubando até derrubar a rainha e depois derrubar o rei. O Ibanez usou a tática de tirar os seus adversários, ele foi tirando os adversários um a um. O último que ele tirou foi o Regufe. O Regufe, ele fez um acordo, para usar um termo que pode ser usado na televisão, ele fez um acordo com o União Brasil para tirar o Regufe no último dia que seria o prazo de filiação, e levou a União Brasil para o lado dele. Então, eu não tenho dúvidas de que o Ibanez ganhou a eleição e ele teve 50,03% de votos. Se ele tivesse 5 mil votos a menos, teria tido segundo turno. Ele, na minha avaliação, não faz o seu sucessor, a sua sucessora. Quem vai ganhar a eleição ou é a centro-esquerda ou é a ultradireita. Entendi. Interessante, as pessoas estão entusiasmadas aqui, já comentando aí, dizendo que o seu nome é muito bom para uma disputa agora em 2026, né? Tá, as pessoas comentando aqui. E bem
Bem interessante. Não vi críticas aqui, as pessoas, uma boa aceitação. Interessante, inclusive, a própria experiência, né? Que é uma coisa que a esquerda ou o PT tem que valorizar, né? As pessoas que já têm um nome, que já têm uma história, que são, portanto, já são conhecidas do próprio eleitor e pode buscar novos eleitores, né? Aquele que tem experiência tem um respeito do outro campo, que é do campo do centro até do centro-direita, que é necessário. Mas eu pergunto a você, para a gente encerrar, você acha que existe uma crise hoje entre o governo Lula, que você que foi deputado federal, conhece bem, mas para a gente encerrar, você acha que existe uma crise hoje do governo federal com o Senado e a Câmara está perdendo o controle? Você acha que como superar isso se é que existe crise? Com diálogo. Eu acho que existe um início de crise, sim. Nós temos que reconhecer que 2024 não é 2002, 2003, 2004, são situações diferentes. Hoje nós temos um Congresso com muito mais força do que era antes. Nós temos uma situação política no Brasil que precisa ser olhada com muita atenção. E nós precisamos que haja respeito entre todos os poderes. O poder executivo tem uma função muito importante, mas precisa respeitar a força do Congresso Nacional. E o Congresso Nacional precisa respeitar as prerrogativas e as funções do Executivo. Isso só se faz, Joaquim, com diálogo e com respeito. Eu aprendi uma coisa na política. Você tem que fazer acordo que você possa cumprir. Mas se você fizer acordo, tem de cumprir. Se você vai falar que vai liberar emenda para deputados, você tem que dizer para eles, olha, eu não vou liberar 100% dos valores que vocês aprovaram nas comissões, mas vou liberar 100% das emendas individuais. E tem que executar. Não pode ter meia conversa. O que você se compromete, você tem que executar. E eu acho que o Lula tem muita capacidade, muita sabedoria, e ele vai conseguir administrar essas dificuldades hoje. Os ministros precisam compreender que o Lula tem esta força, mas precisa respeitar o Congresso, e o Congresso não pode querer governar o Brasil no lugar do Executivo. Tem que ter uma pacificação, e a pacificação é através de um acordo e do diálogo. Marcelo, rapidamente, porque você sabe que nós temos muitas pessoas ligadas à cultura que acompanham o nosso programa. E o Teatro Nacional? E os teatros? Essa Brasília, a maior força econômica de Brasília, na minha opinião, é o turismo e, dentro do turismo, a cultura. O governo federal está se dispondo a ajudar na reforma do Teatro Nacional. O Teatro Nacional não é de Brasília, ele tem o nome Teatro Nacional Cláudio Sontauro de Brasília, mas um Teatro Nacional na capital da República é do Brasil inteiro. Agora, o governador Ibanez prefere tirar asfalto e botar concreto nas ruas do que cuidar da cultura. Nós temos que arrumar recursos, seja do governo federal, do governo do Distrito Federal, tem que fazer um acordo com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica, com a Petrobras, com quem for, para botar dinheiro para reformar. Mas eu digo uma coisa, não pode reformar o Teatro Nacional e esquecer as cidades. Nós temos Taguatinga, que tem o Teatro da Praça que está fechado. Nós temos, em outras cidades, a necessidade também de investir nas cidades, nas outras cidades, além do plano piloto. Muito bom. Marcelo, muitíssimo obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Acho que você realmente tem experiência e isso é importante nesse momento. A gente ter sempre esse bate-papo, vou te chamar mais vezes. Eu acho que é legal discutir muito a política local, Distrito Federal, mas também nacional. Sua capacidade de análise ela está acima da média. Eu acho interessante ter você aqui sempre conosco. Então, muitíssimo obrigado mais uma vez. Passo a palavra, então, para você fazer a despedida nesta live de segunda-feira. Muito obrigado. Tem gente considerando histórica a sua live. Ô Joaquim, eu quero te agradecer muito. Eu acho que o 247 está revolucionando a comunicação no Brasil, abrindo espaços
para as visões diferentes das chamadas mídias tradicionais, e certamente isso é um grande valor para a nossa democracia. Eu, naturalmente, gostaria de participar mais vezes, estou à disposição, acho que é uma obrigação das pessoas que têm funções públicas, e quantas vezes eu for chamado, eu estarei aí com você e participarei com grande prazer. Um grande abraço a todas e todos que nos acompanharam e espero poder voltar outras vezes. E espero que você seja cada vez mais cidadão brasiliense. Ser cidadão brasileiro é ser cidadão do Brasil, né? Aqui é a capital do nosso país. Tá bom? Muito obrigado, viu, Gelo Magela? Obrigado a todos. Tenham uma boa noite. Até mais.